Irmãos, eu lhes apresento nesta hora a minha saudação, desejando-lhes muito a bênção e a graça da nossa bendita e santa Avó Rosa, e que ela possa igualmente abençoá-los em nome de Maria Santíssima, de Jesus e de Deus, o nosso Pai. Espero que todos estejam fazendo esforço para merecerem sempre esta bênção e esta graça divina em seu viver. E igualmente, desde já lhes transmito também a bênção e a saudação do nosso estimado irmão Aldo. Eu espero, assim como ele também, ambos esperamos que todos estejam constantemente fazendo esforço em seu viver para darem um testemunho perfeito da sua fé, do seu amor para com o reino dos céus e da sua determinação em serem sempre abençoados e vencedores nesta terra. E lhes falando, nesta hora de Santa Comunhão, faço-lhes ainda mais especialmente este apelo, porque sabem que nesta igreja nada deve ser feito apenas por uma determinação social ou por conveniências materiais, mas os atos religiosos de todo o verdadeiro apostólico devem ser leais e baseados na fé verdadeira e sincera, para que possam vencer as lutas de cada dia e possam principalmente testemunhar a grande graça divina e a grande unção que existe sobre esta igreja apostólica. Eu lhes digo que a Santa Comunhão é uma das reuniões mais belas e mais importantes desta igreja. É verdade que todas as nossas reuniões têm seu precioso valor, como, por exemplo, quando se reúnem nas diversas congregações ou quando fazem um esforço maior para estarem aqui presentes numa reunião de quinta-feira. Quando, além de estarem reunidos como verdadeiros irmãos, filhos do mesmo Pai, salvos por Jesus e pelo Consolador, ainda têm o privilégio, naturalmente, de receberem mais ensinamentos e de, através de tudo quanto é feito e apresentado durante a reunião, terem o seu espírito fortalecido e a sua fé edificada. Então, todas as reuniões nesta igreja têm o seu valor muito grande, mas esta reunião tem um significado ainda muito maior. Entendam que Jesus, nosso Senhor, quando celebrou pela primeira vez o ato da Santa Comunhão, o que fez algumas horas antes de ser preso para ser crucificado. Ele o fez reunindo os seus apóstolos e fez exatamente para mostrar a eles que eles deviam agir como verdadeiros irmãos, filhos do mesmo Pai. E ele fez também para deixar uma ordem como um sacramento e uma promessa preciosa para todos quantos viessem a crer nele posteriormente. De maneira que o sacramento da Santa Comunhão, além de ser uma oportunidade preciosíssima para que todos os que creem de um modo mais profundo possam ter uma comunhão perfeita com todo o poder celestial e possam, na verdade, receber as virtudes preciosíssimas do grande sacrifício que Jesus fez na cruz e aprenderem a receber também todo o poder de sua doutrina, uma vez que a doutrina desta igreja
foi por ele revelada nos tempos presentes, através da Santa Avó Rosa, o Consolador por ele prometido. E ainda nos tempos presentes, ela continua esta obra, revelando sempre o que se faz importante e necessário, através do nosso estimado irmão Aldo. Especialmente por este pormenor, esta reunião é de grande valor, porque é o momento em que reunidos podem participar dos benefícios da grande redenção que Jesus realizou e também participarem da gloriosa promessa da sua ressurreição. Porque quando ele reuniu seus apóstolos e quando ele afirmou: este pão é o meu corpo, o elemento preparado para aquela ceia. Este pão é o meu corpo. E quando, abençoando igualmente o cálice, disse: este cálice é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ele fez estas promessas sabendo que ele ia ressuscitar. E que ressuscitando, ele poderia proporcionar a verdadeira vida a tantos quantos, na verdade, o amassem, nele crescem e estivessem dispostos a lutar por ele e pelo reino do seu Pai, a lutar pela divulgação de sua doutrina e da palavra da vida que ele tinha vindo trazer à terra. Mas o sacramento da Santa Comunhão, portanto, esta reunião, tem também um significado profundo de dar oportunidade a que todos os apostólicos que comparecem participem unidos de um alimento espiritual, o qual, tendo a sua representação, a sua base, em dois elementos materiais determinados para serem usados por Jesus mesmo, ou seja, o pão e o suco da uva, os quais, depois de ungidos, tornam-se verdadeiramente semelhantes ao corpo dele e à pureza do seu sangue. Então, é uma oportunidade muito preciosa para unidos demonstrarem também seu amor de uns para com os outros, porque todos nós temos a nossa vida organizada, quase todos têm sua família, e naturalmente, diariamente, se reúnem como participantes de um lar, e ali tomam suas refeições, e devem também aproveitar aqueles momentos para aprimorar, para alimentar e aperfeiçoar o amor fraternal, como membros de uma família só, isto quanto ao lar. Este mesmo caso, em proporções muito maiores, deve se dar na igreja, no ato do sacramento da Santa Comunhão. Então entendam que Jesus, ao determinar, através dos seus apóstolos, que fosse realizado este sacramento, que fosse dada a oportunidade à igreja de junta, unida na mesma fé, participar de um mesmo pão que tivesse toda a unção do seu corpo e beber do mesmo cálice que tivesse toda a unção do seu sangue. Ao fazer isto, Jesus, além de providenciar a fé e o amor necessários que deveriam existir naqueles que nele crescem, para que verdadeiramente pudessem sempre ter mérito diante dele, do seu Pai e de todos os santos, para serem participantes da grande vida que ele trouxe à terra, da grande redenção que ele trouxe e que realizou no seu sacrifício e na sua ressurreição. Mas ele instituiu este sacramento também com a intenção de que o seu povo fosse verdadeiramente unido, num amor sincero, numa fraternidade sincera, e aprendessem, por conseguinte, a viverem como reais e verdadeiros filhos de Deus nesta terra. Por isso entendam que esta reunião, este sacramento, lhes proporciona
oportunidades belíssimas, entre elas esta, de alimentarem no seu espírito o verdadeiro amor fraternal, de alimentarem no seu espírito a verdadeira alegria, porque, na verdade, esta é uma reunião muito bela, é uma reunião muito alegre, porque, além de tudo, comemoramos a grande graça que, num ato de eterna justiça, é feita pelo Pai e por Ele, Jesus, e nos tempos presentes pela Santa Avó Rosa, no que é muito ajudada por todos os santos, inclusive por Maria Santíssima. O ato, comemoramos a grande promessa de que todos os nossos pecados do passado foram perdoados e estão esquecidos na presença de Deus. De maneira que comemoramos a grande promessa que também São Paulo deixou registrado nos seus ensinos quando disse: desde agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E para nós apostólicos esta promessa ainda é mais real e mais profunda, porque a celebramos também com a firme certeza que temos em nosso favor o ministério sagrado e importantíssimo da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador. E igualmente também pela grande alegria de sabermos que temos sempre alguém a interceder por nós dia e noite, muito embora nem sempre possam contemplá-lo, muito embora nem sempre possam ouvir pessoalmente sua voz, mas tendo esta fé, sabemos que ele nunca se esquece do seu povo, que é exatamente o nosso irmão Aldo, o continuador e sucessor da obra do Consolador. Por isto, todas as vezes que o apostólico tem o privilégio de participar de uma reunião de Santa Comunhão nesta igreja, deve fazê-lo, deve se empenhar para estar presente e deve fazer isto com fé, com amor, com alegria em sua alma, também com a grande esperança de que as lutas que se apresentam em seu viver, os problemas que surgem, as lutas de cada dia para poderem ganhar o seu sustento e o sustento do seu lar, as lutas de cada dia para vencerem tentações, provações, para vencerem muitas vezes a zombaria de alguns que não entendem sua fé. Tudo isto, nesta reunião, é superado e esquecido, de maneira que devem comparecer com esta esperança, que sejam quais forem os dias que atravessam, estando com Jesus e com a Santa Avó Rosa, contando com a graça de Maria Santíssima e também com a proteção do nosso estimado irmão Aldo, serão sempre vencedores em seu viver. Por isto é que de quando em quando lhes falamos, mostrando-lhes a grande necessidade de comparecerem às reuniões da igreja com muita reverência, com muito amor, e também, logicamente, de que em todo o seu viver devem respeitar sua igreja e o nome do Consolador, para que possam ser sempre guardados, amparados e protegidos. Eu espero que todos compreendam isto e guardem esta verdade no profundo do seu coração. Entre os ensinos preciosos que temos na palavra de nossa doutrina, eu lhe cito um que foi registrado na página 62 do livro Consolador dos Tempos do Fim, na segunda parte deste capítulo, versículo 1. Eis mais um ensino deixado por Jesus através do apóstolo São João, no livro do Apocalipse, quando ele, Jesus, diz: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, rico espiritualmente falando, de um modo especial. E mais adiante ainda diz: sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida.
aqui está uma afirmação muito preciosa, a qual especialmente eu cito: ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Esta é uma reunião onde todos devem comparecer para alimentar os sentimentos nobres em seu espírito, as virtudes perfeitas que só são inspiradas pela unção divina, entre elas esta da fidelidade, de estarem dispostos a serem fiéis a todo o reino celestial, a serem leais diante de Deus, de tal maneira que aquilo que fazem, aquilo que pensam, aquilo que planejam, aquilo que desejam, esteja realmente na presença divina e sejam pensamentos, sentimentos e atos que possam, na verdade, estar na presença de Deus. Igualmente assim, esta virtude preciosa da fidelidade, que deve estar em seu espírito e voltada para com a Santa Vó Rosa. É lógico que, sendo fiéis a Deus, serão fiéis a ela. Sendo fiéis a ela, serão fiéis a Jesus, a Maria Santíssima, porque eles formam um só poder e uma só virtude. Possuem um espírito inteiramente igual uns com os outros. E sendo assim fiéis, serão fiéis ao reino dos céus. Mas é necessário também que saibam que a sua fidelidade deve, logicamente, incluir a sua igreja. Devem lutar para serem fiéis à sua igreja, à doutrina que aprendem, à disciplina que aprendem, de serem fiéis e leais para com o nosso estimado irmão Aldo, para que assim, como pensam nele e como o procuram ou citam o seu nome e clamam até pelas suas bênçãos nos momentos difíceis de seu viver, também saibam produzir os frutos preciosos do verdadeiro amor e da verdadeira fidelidade em todos os momentos de sua vida. De serem fiéis para com a sua igreja, de tal maneira que nunca neguem o nome da igreja e nem sua doutrina. De serem fiéis, enfim, em todo o seu viver, para com as coisas mais importantes que cercam sua vida, naturalmente, de um modo especial, as coisas espirituais. Mas aqui está uma promessa importantíssima de Jesus: ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Muitos interpretam isto como o ato em que a pessoa, ou o momento em que a pessoa, deixando o corpo, herda para toda a eternidade a existência na glória de Deus. E então, dizem, é o momento em que a pessoa recebe a coroa da vida. Em parte é assim. Mas entendam, irmãos, que esta vida e a coroa desta vida deve ser preparada durante o nosso viver neste corpo. De maneira que quem não lutar, quem não souber lutar por esta vida preciosa, naturalmente não terá direito de recebê-la na eternidade. E quantos, eu lhes digo, não ameaçando a ninguém, mas com uma recomendação, como uma recordação preciosa, eu lhes digo, quantos tiveram oportunidade de conhecer a verdade nesta terra, inclusive através da obra desta igreja apostólica, e não souberam guardar sua fidelidade. Já terminaram o corpo, e quando isto aconteceu, em lugar de receberem a coroa que haviam preparado na terra, em lugar de receberem a eternidade de um sublime descanso na glória divina, muitos perderam tudo isto e passaram a sofrerem mais uma condenação, e neste caso muito pesada, porque tiveram a oportunidade de guardar a vida e não a guardaram, de construir com os seus atos, com a sua fé,
com o seu amor, com a sua perseverança. A sublime coroa queria, como um fecho, concluir sua vida para toda a eternidade. Não souberam fazer e não souberam preparar. E então perdem tudo, e no caso, com maior condenação, uma vez que tiveram a oportunidade de conhecer a verdade e não amaram esta verdade. Eu lembro a todos que a coroa é um símbolo de vitória. A coroa também é um símbolo de honra, de aprovação. Na terra, ela é concedida àqueles que de qualquer modo são considerados vencedores. São honrados com alguma aprovação. Então recebem honrarias na terra, mas, neste caso, trata-se de honrarias que aqui ficam. Mesmo que alguém ou um grupo de pessoas, ou enfim, a sociedade, lembre-se dos seus nomes em determinadas ocasiões, mas não passa disto. Mas a coroa a que Jesus aqui faz referência, não se refere a uma coroa de ouro, por preciosa que seja. Não se refere a uma coroa que venha a dar honras materiais. Mas por isto mesmo ele disse, eu te darei a coroa da vida. Está ele se referindo então à vitória que o seu verdadeiro povo deve lutar para conquistar durante a sua vida na terra. É a coroa da honradez, a coroa da vitória sobre todos os perigos, a coroa da vitória sobre todo o pecado, a coroa daquele que sabe lutar e que não se entrega diante do sofrimento, da luta e do pecado. Então eu lhes digo que esta coroa é muito mais preciosa do que a coroa de ouro, de brilhantes e de pedras preciosas. Esta coroa é a vitória do verdadeiro Filho de Deus, da verdadeira criatura de Deus, que vive lutando com muita fé e com muita constância, lembrando-se que precisa ser fiel para poder gozar da vida perfeita que Jesus lutou tanto para trazer nesta terra, que precisa ser fiel, destemido, corajoso na sua luta para guardar o direito de estar salvo, de estar para sempre na presença de Deus e assim ser considerado vitorioso. Entendam, irmãos, que mesmo quanto às honrarias da terra, há pessoas que recebem uma honra porque fizeram alguma coisa muito boa para a sociedade. Lutaram, deixaram bom exemplo, ensinaram e assim por diante. Mas a coroa a que se refere Jesus é muito mais preciosa, porque se refere ao sentimento de lealdade e de firme resolução com que o seu povo deve lutar nesta terra. Então, ao enfrentarem as lutas de cada dia, ao enfrentarem as suas responsabilidades para serem, por exemplo, fiéis à disciplina de sua igreja, ao lutarem para serem fiéis à sua maneira de crer, ao lutarem para não se dobrarem diante de doutrinas diversas e diferentes daquela que esta igreja prega, ao lutarem para serem no meio de sua família um exemplo edificante de fé, de paciência, de perdão, de amor, ao lutarem para ganharem honestamente o seu pão de cada dia, ao lutarem, enfim, inclusive, para cumprir sua missão
mesmo na vida material, na carreira que abraçam. Tudo isto são faces gloriosas e preciosíssimas de uma coroa prometida por Jesus, sim, confirmada nos tempos presentes pela Santa Avó Rosa como Consolador, mas construída e conseguida com o nosso próprio esforço. É verdade, ainda eu lhes disse há pouco, há muitos que na sociedade recebem recompensas materiais importantes, por causa de algum esforço, de um bom exemplo que deram para as criaturas na terra. Mas são coisas que aqui terminam, por muito preciosas que sejam. Mas a recompensa que nos é prometida, a coroa final de uma vida preciosa e bem vivida, a aprovação divina, que é reservada para todos os fiéis, é algo de muito mais precioso do que o ouro e do que as pedras preciosas, porque perduram para toda a eternidade e, além de tudo, nos dão um prazer, uma alegria que não se acaba. E esta coroa preciosa, tecida com as virtudes divinas e celestiais, tecida com os atos do nosso viver, tecida com as virtudes que alimentamos, esta coroa preciosa, que é a vitória da nossa vida, a vitória de termos uma vida preciosa para o lar, para a família, para a sociedade e para a igreja. Esta coroa preciosa, que é a aprovação prometida para todos os fiéis entre o povo de Deus, naturalmente custa um grande esforço para que cada apostólico a consiga. Mas é um esforço que terá uma recompensa eterna e naturalmente traz para o coração do verdadeiro povo de Deus uma grande alegria e um grande conforto. O verdadeiro apostólico luta sabendo que vence. Pode estar doente, pode estar sofrendo dores, pode estar necessitado, pode estar desempregado, pode estar precisando até de roupa mais conveniente para vestir e assim por diante. Mas se os desejos de sua alma, os planos de sua vida forem verdadeiros, puros, perfeitos, bons, aprovados por Jesus e pelo Consolador, se tudo na sua vida é baseado no verdadeiro amor e na verdadeira fé, todos estes atos, inclusive todo este sofrer que muitos enfrentam ou que todos nós enfrentamos a cada dia, é o grande tecer de uma vitória preciosa que contamos a cada dia e que iremos finalmente cantar para toda a eternidade na presença dos santos e do nosso Deus. Então vejam que esta igreja apostólica não promete uma coisa só para o futuro. Nós prometemos uma coroa de vitória, de glória, de perseverança para a vida presente, cuja coroa o apostólico deve saber ganhar, deve saber preparar, deve saber formar. E nesta grande esperança marchamos, naturalmente tendo sempre o firme propósito de contemplarmos a nossa própria vitória, a vitória da igreja e a grande vitória do reino dos céus. Então vejam que esta igreja, além de tudo, em seus ensinos, em sua palavra, em sua disciplina, em seus atos, enfim, tudo faz para que Jesus, juntamente com a Santa Avó Rosa, e em muito auxiliados por Maria Santíssima e pelo nosso irmão Aldo, possam eles todos ajudarem este povo a ter mérito para poderem contemplar sempre, no fundo de sua alma, o momento glorioso de uma aprovação, que não será só na eternidade, mas que será no seu viver de cada dia. Então tenham esta firme convicção em sua alma. Lutar com fé, com perseverança,
sabendo inclusive que a Santa Vó Rosa, que o nosso estimado irmão Aldo, e nós juntamente com ele, sabemos e tomamos conhecimento do seu labutar, tomamos conhecimento de suas tribulações, mas tomamos conhecimento também de sua fé, da grandeza de seu espírito. E é para nós um conforto, quando sabemos que muitos apostólicos lutam para tecer na sua própria vida e no seu próprio espírito a vitória de cada dia. E com esta vitória, tecer, construir a grande coroa, a preciosa coroa da sua aprovação e da sua vitória. Por isto, guardem a recomendação de Jesus, que é também a nossa: ser fiel até o fim, a cada dia, em cada momento. Sejam fiéis à sua igreja, à sua doutrina, ao nosso irmão Aldo, à Santa Vó Rosa, e assim fazendo, estarão construindo a grande aprovação que fará a todos vitoriosos, bons, constantes, alegres no viver de cada dia, e que lhes garantirá, sim, para o futuro, a eterna aprovação. Ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. É a promessa da vitória, que está prometida para o povo de Deus desta terra. E Jesus nunca falhou nas suas promessas para quem merece. A Santa Vó Rosa também nunca falhou. Em todos estes anos de luta, já lhes deu a prova disto. Portanto, tenham muito bom ânimo para lutar e para perseverarem na fidelidade, porque isto será uma coroa de honra para si e uma coroa de honra para a Santa Vó Rosa e para esta Igreja Apostólica. Amém.